Bom dia, gente. Deixa eu botar aqui meu café. Ai, meu café tá quente. Atrasei fazendo meu cafecito. Né, Pisquinho? Vamos mostrar aqui que você também está tomando café da manhã, Pisco. Bom dia, gente. Vamos entrando. Vamos entrando que vocês têm que tirar suas dúvidas. Bom dia. Pisquinho já está aí. Ai. Tô me arrumando aqui. Tô me arrumando na minha poltrona. Minha poltrona não é nada, né? Meu sofá. E aí, Pisquitos? Você tá comendo só comida nova, né? Gente, olha isso. Tem uma antena hoje em mim. Eu tô uma pipoca com antena. Deixa eu botar. E aí? Vamos lá. Essa nossa aula de manhã é a aula que vocês ficam... Ai, tô descabelado. Não quero entrar. Aí fica com dúvida. Olha aí a situação, né? Você fica pensando que você tá descabelado. Ninguém tá ligando pro seu cabelo descabelado, gente. Acredita. Ninguém tá nem aí com isso. O povo já tá em outro patamar entendeu? Então, assim, vocês têm dúvida, certo? Quem tem dúvida tem que entrar, falar, me chama, que aí eu chamo para tirar a dúvida, ok? Bom dia. Não é cachorro, é um gato. É um gato. O Pisco não come nada se não é ração, senão o Pisco passa mal. Inclusive, ele pode ter um desarranjo que ele pode até morrer, tadinho. Uma vez a gente foi dar comida natural para ele e aconteceu isso. A gente foi brindado com esta surpresa de pisquitos. Então, vamos lá. Me chama. Ah, mas eu chamei você, não chamei, Marisley? Lembrando que eu dou... Bom dia, Sandra. Que eu dou preferência a quem eu nunca chamei, tá? Não quer dizer que você não pode perguntar. Se não tiver ninguém novo, aí eu chamo vocês que são antigos, ok? Eu achei que meu Insta estava travado. Por quê? Porque eu atrasei, gente? Angel, vamos entrar? A sua dúvida é muito boa. Eu não entendo nada ainda. Ângela, você também. Pode entrar? Posso clicar e você entra e pergunta? A maioria das dúvidas, quando vocês escrevem aqui, eu não vou responder. Eu respondo quando vocês entram, porque aí a gente conversa, eu conheço você, entendeu? Então, não fiquem inibidos. Deixa eu ver um aqui. Bom dia, Bela. Sou nova. Ângela Maria, não quer entrar? Eu clico em você e te chamo. E a Ângela também. Estou esperando vocês falarem eu me chama, porque eu não vou clicar se você não quer participar, né? Também não sou aquele professor que obrigava os alunos a participar. Gente, eu tinha um professor assim, né? Era horrível. Todo mundo ficava com medo na aula. A aula deixa de ser uma coisa legal para passar a ser uma tortura, vocês não acham? Não é? A gente tinha, e pior de tudo, era sorteio na faculdade. Sorteio, e aí ele tinha um questionário de perguntas, era o Eric de anatomia. E aí ele tinha aquela lista de perguntas. A gente já recebia no início do semestre uma lista com todas as perguntas, assim, anatomia da cabeça, aí tinha, sei lá, 40 perguntas. Anatomia do estômago, 40 perguntas. Na realidade, eu acho que ele era cabeça e pescoço. Eu já não tô sabendo. Não, ele era geral. Aí a gente tinha um pedaço do corpo, né? Cada aula era um pedaço. E tinha as perguntas. E aí, ele dava uma aula que ele chamava as pessoas, era seminário, aquelas perguntas, falava assim, fulano... de 1 até 5. Aí tinha aqui na frente explicar para todo mundo e valia a nota. Socorro. Era isso. E você podia ir mais de uma vez, independente de você ter sido sorteado no dia. Que era para evitar que você, já fui, então agora não preciso prestar atenção, posso ficar conversando. Vamos lá. Falem eu me chama, que agora eu já contei que eu não faço isso com vocês. Vou lá, vou chamar você, Deixa eu ver se tem alguém antes. A Ângela pediu para chamar.
Ah, tá. Ângela, vou transmitir. Depois eu vejo acho que é Marta, que também pediu. Ângela está tentando conectar com você. Vá para perto de um lugar na sua internet. Oi, Tudo bem, Ângela? oi, tudo bem? Como é que você Tá me está? ouvindo? Tô. Onde é que Ah, você mora? beleza. E me fala a sua Ah, dúvida. Você falou que eu era moro em nova. Brasília. Ah, Eu moro em Brasília. Eu sou nova aqui no canal e eu tô perdidinha aí com seus pães, entendeu? Eu amo pão, né? Você fala de um pão saudável, né? Mas assim, eu quero saber que farinha você usa, como faz esse fermento aí, que para mim é novidade, entendeu? Tudo é novidade aí para adoro. É mim. muito bom, né? A gente achar uma Aham. novidade depois de um tempo, Então, com não é bom? certeza, com Deixa eu te certeza. falar. Aham. Então, você não precisa se preocupar no momento com farinhas específicas, tipo marcas de farinhas e etc. Sobre o pão, Hum, eu já vou te falar isso. Sobre o pão ser saudável, a gente tem que entender que o pão saudável é feito com o tempo. Sempre que você faz um pão que fermenta de maneira rápida, ele deixa de ser saudável, porque você hum, roubou um pedaço do processo, roubou um ingrediente uhum, muito importante que é o tempo. A ação do hum, tempo na nossa farinha de trigo faz com que ela fique menos ruim lá dentro do nosso organismo. Porque para algumas pessoas ela ah, vai ser ruim, para outras muito ruim. uhum, Para as que comem uhum, esses pães fermentados de maneira rápida, pode dar azia, uhum, pode acumular no uhum, intestino e acontece uma série de coisas como se fosse uma bola de neve que vai piorando a nossa saúde, sabe? Tipo quando a gente aham, já não está sei. muito bem e aí a gente cisma de ir para uma festa, não dorme direito, não se alimenta direito, pega chuva, aí acaba ficando doente. Quando você já faz Uhum, várias coisas no seu dia a dia, tipo, come um monte de comida que não presta, né? Não tem cuidado em se uhum, alimentar, não tem uma vida saudável, e ainda faz um pão que não fermenta por muito tempo, quando você não tem cuidado com o seu pão, aquilo acaba sendo a cereja do bolo para a gente ficar ruim. E é sobre isso que eu vou falar no evento, que eu espero que você esteja inscrita. Já se inscreveu no evento? tá, sim, sim, me Então, inscrevi, sim. a gente vai ter uma aula que você vai ver com riqueza de detalhes. Tem a fotinho do Uhum, intestino, o que, que acontece. Eu vou explicar tudo de maneira super didática e ainda vai ter umas aulas de revisão. Isso é sobre o seu pão saudável que você perguntou. Quando a gente uhum. fala assim, como é que eu faço isso? Que farinha que eu começo? Eu não sei se foi você que perguntou do centeio, foi? Na sua pergunta Não, escrita? Então não, foi a outra moça. O que, não. que acontece? Você pode começar com a farinha que você tiver perto de você. Lá no evento Hum, também, eu vou ensinar um truque, uma uhum, dica, que é baseada em muito estudo, que as pessoas já fizeram há muitos anos. Aí eu peguei uma coisa que era super complicada e trouxe para o nosso universo de uma maneira uhum, fácil, que você vai entender, que você vai conseguir ver qual é a farinha que você tem perto de você. E aí você vai começar a dar uhum, seus primeiros passos com mais segurança. Entende? Então, uhum, sim, acompanhe o evento, se inscreve no uhum. Telegram. Hoje, se você não viu nenhuma aula Eu já minha estou aberta, inscrita. já viu as Eu aulas já estou abertas no inscrita lá no YouTube? Telegram. Ah, tem Ah, uma eu vi hoje. uma ontem. Vi uma Então, ontem, foi. tem uma. Hoje eu vou fazer uma aula no Telegram, não, no YouTube, de um pãozinho super fácil. Que eu aposto que você Uhum, vai ter curiosidade e já vai querer fazer amanhã. E aí você presta uhum, atenção na aula, que a aula fica lá, mas você separa o seu caderninho e já começa a fazer seus uhum. testes. Mesmo que você ainda não Mas tenha. Fale. você só usa farinha de trigo? Não, aí no caso, pode usar outra farinha? Então, esses É porque, na pães. verdade, eu queria tirar o trigo. Eu já Queria fui tirar como o trigo. você, eu já tirei o trigo da minha vida. O que que acontece? A Ah, gente tira o trigo quando a gente tem necessidade de tirar o trigo. Se a gente for doente, uhum, celíaco, entende? Ou se a gente vai uhum. num médico. Mas ele inflama. Ele E inflama a gente, sim, pois é, esse é entendeu? um dos problemas que eu Mesmo falo no sem ser evento. celíaco. Pois é, ele infla, por isso que a gente precisa fazer um pão com tempo, entende? Ah, Se você for parar ah, para pensar, muita coisa inflama a gente. uhum, Cebola, alho, uhum, tá? E brasileiro uhum, usa muita cebola e alho todo dia. Então, quando eu falo para uhum, você que existe todo um contexto que cada um faz e que aí o pão pode piorar ou não, é esse. Às vezes a pessoa come muitas frutas e ela não pode comer porque ela fica fermentando aquele açúcar. Então, essas uhum, individualidades,
é um bom nutrólogo, uma boa nutricionista, com um exame de sangue e acompanhando você, ela pode retirar a sua farinha ou não. Ou ela pode pedir para você consumir um pão que é feito com mais tempo, um pão de fermentação natural, que é um pão mais saudável, tá? Então, assim, quando a Uhum. gente pensa, o trigo inflama, o leite também inflama, o alho também inflama, a cebola. Muitas pessoas não podem comer muitas frutas. Eu estou te dando esses exemplos, todos são meus, tá? Eu Uhum. não posso comer isso tudo. Uhum. Então, assim, Uhum. Uhum. às vezes você tem que tirar a farinha de trigo por um tempo, Uhum. mas a gente não consegue sustentar isso. Principalmente se a gente não é Uhum. doente, porque muitas coisas da nossa Uhum. alimentação são baseadas com trigo. Então a gente Uhum. precisa aprender a fazer a farinha de trigo ficar saudável para nós, ficar menos nociva, entende? Então, dessa forma que você Entendi. vai ver no evento, é uma maneira de você preparar que você não vai ter esse pão com esse alto potencial de inflamação lá no final no nosso intestino, tá? Principalmente se Uhum. você não tem Uhum. nenhuma doença, entende? As pessoas às vezes A falam minha isso, doença, é, a minha doença é eu tenho fibromialgia e gorda, entendeu? Então eu quero emagrecer e eu amo pão, né? Eu quero tirar o pão. Mas quem dá conta de tirar o pão? então, Só realmente quem é celíaco. tem muita gente que tem fibromialgia, é uma das coisas, até eu não falo, mas eu sei que esse sintoma, quando você diminui o trigo, melhora muito. Melhora muito. Se Uhum. você É. conseguir fazer esse pão e conseguir fazer a experiência com você mesmo, você vai ver como muita coisa melhora. E no perder peso, eu também vou explicar no evento. Embora não seja uma coisa que eu Ah, fale muito, muitas pessoas, muitos uhum. alunos meus relatam perda de peso porque é um pão que ele dá mais saciedade, porque ele não tem uma carga Uhum. forte de açúcar. Então, você está Uhum. corretíssima nas suas expectativas e nas suas dúvidas e no que te move Uhum. de procurar uma alimentação melhor. Então, eu espero ver Uhum. você aqui nas aulas, espero Ok. ver você Uhum. participando na comunidade e com certeza o que você vai ver lá vai mudar para sempre a sua vida. Pode ter certeza. Ah, que Tá bom, bom? tomara. Tá, tá Muito bom. Em obrigada de relação você ao estar. fermento, deixa eu só, esse fermento que você faz, como funciona? Sei lá, eu fiquei curiosa, né? Isso Porque também até está então lá. esse fermento natural, o fermento natural que eu conheço é como é que fala? Do pão de Cristo, né? Ah, É o único fermento que eu Então, conheço. o fermento de Cristo, ele é um fermento, ele não deixa de ser natural. Mas o problema é que lá Aham. dentro do fermento, cada família que cria esse fermento de Cristo tem muitas Uhum. composições. Tem gente que coloca açúcar, Uhum. tem gente que coloca até sal Tem. naquele litro. E o fermento natural que eu Uhum. vou falar, ele é somente água e farinha. Então, ele é água e farinha, mas existe o fator tempo para conseguir cultivar essa cultura selvagem, que eu também vou ensinar o passo a passo lá no evento. Então você vai conseguir Ah, entender. ok. Ele é um fermento que é só farinha e água, tá? E aí, no momento que Uhum. você tem esse fermento, a ação dessa cultura selvagem na farinha Uhum. também melhora as características e a qualidade dela para a nossa saúde, tá bom? Ah, E não ok. fique Tá perdida, bom, acompanhe beleza. tudo, porque Tá. assim, Uhum. eu fico perdida em muita coisa que é nova para mim, tá? Eu estou Uhum. estudando um assunto Tá novo que é bom. chá. Então, eu olho as Uhum. pessoas e elas falam um monte de coisa que eu não entendo, mas eu continuo lá, porque eu sei que aos Uhum. poucos eu vou aprendendo e vou saber, tá? Então, não se Então, eu tenho sinta aprendido perdida. muito sobre chá também, com o biólogo Daniel, né? Não sei se você conhece. Então, eu tenho aprendido muito sobre chás também. É muito, Plantando, estou até plantando, entendeu? As coisas, as plantinhas para mim tomar chá, isso é muito entendeu? importante. Eu amo A chá. nossa grande Uhum. defesa é a gente ter uma informação e aprender o que a gente vai É, consumir, tá bom? com Bom certeza. dia, Uhum. Tá obrigada ok. pelas Bom suas dia. dúvidas e por você persistir Obrigada a mesmo se você. sentindo perdida, tá? Obrigada a você. Tchau, Tchau, tchau. tchau, bom dia. Tá, tchau. Bom dia. Viu, gente? Eu adoro quando as pessoas perguntam, você não tem nada aqui aí. Gente, pisco no meio da... Sai daí, sai, sai. Você não tá sendo bom menino, sai. Vou ter que tirar ele. Sai, sai. É, gente. Na minha frente, pisco não faz essas palhaçadas, não. Ah, na minha frente, você tem que fingir que é educado. Gente, vocês viram? É importante sempre a gente reexplicar, explicar, falar. Vocês também explicarem para as pessoas, sabe? Por quê? Porque muita. Tá vendo? Ó, a própria pessoa falou, tem fibromialgia.
Porque, às vezes, se eu chegasse no evento e falasse a lista de doenças, as coisas que afetam, né? Você ter uma farinha de trigo lá, pá, instantânea, as pessoas poderiam até mesmo se assustar, de verdade. Por quê? Porque é verdade, gente, é embasado em artigo científico. Tem um tempinho atrás que eu sofri uma crítica de uma pessoa que falou: ai, você não pode falar para as pessoas que o pão tem que ter tempo. Como assim eu não posso, né? Tipo, se é isso justamente que ferrou a minha saúde, a falta desse conhecimento, né? Então as pessoas, elas anseiam por essa explicação, elas têm direito dessa explicação, né? Acho que uma coisa, quando a gente sabe que é verdade, a gente não pode pegar e ficar varrendo para debaixo do tapete, certo? Vamos lá, deixa eu olhar aqui. E o evento, gente, vai ser super incrível. Vocês não têm noção que a nossa comunidade será megalomaníaca. Vocês viram que eu botei nos meus stories aquele quadro com os meus alunos, com os pãezinhos? Isso porque não tem todas as fotos lá, tá? Porque depois que o Rodrigo fez aquilo para mim, que eu fiquei enchendo a paciência dele para fazer, eu já recebi mais fotos. Acho que eu vou ter vários quadrinhos. Na realidade, a meta é que eu fique escondida lá. Ai, vou falar pro Rodrigo, para ele fazer tipo onde está o Oli. Ah, Nutribio. Então, eu faço jejum e como. É verdade, exatamente isso. Mas o que que acontece? As pessoas só podem ter os protocolos quando elas vão num profissional e aí ele conhece essas pessoas. Imagina, eu não tenho nem autoridade para recomendar protocolos para vocês, né? Eu não tenho. Assim, eu entendo, mas eu não tenho essa formação, não posso fazer isso. Por isso que eu sempre falo para vocês procurarem, né? Quando vocês perguntam ao meu médico, eu falo que é o Dr. Tel. E assim, tem que ter isso. E desconfiem quando vocês forem no lugar se não solicitam exames de sangue. E a pessoa vai fazer o quê? Gente, um médico ou uma nutricionista que não pede um exame de sangue é que nem você tentar fazer o pão sem balança. Vai dar ruim. Tô falando. Entendeu? A pessoa precisa saber o que passa por dentro do seu organismo. Tá? Faço com rosa branca. Ai, gente, deixa eu olhar aqui. Me chama de uma pessoa. Bom dia, Alice. Alice, a sua foto estava tão linda. Para se inscrever no evento, link no meu perfil, tá? O evento chama O Melhor Pão do Mundo, onde eu dedico a primeira aula a explicar tudo isso. Uma aula que eu fiz com muito carinho com o Rodrigo. Perturbei muito a paciência dele, porque eu queria um monte de coisa que ele falava para mim que eu poderia estar assustando as pessoas por contar isso para elas. Mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que saber. A Ângela foi a primeira. Vamos lá. Deixa eu olhar. Bom dia, Michel. É você mesmo, Mara Prota, não é? Mara Prota, é você. Deixa eu chamar a Mara. Mara. Cliquei na Mara. Tu come. Pisco não faz jejum, não, gente. Quem faz jejum é a Titia. Ih, Mara! A sua câmera não está habilitada. A sua câmera não está habilitada. Habilita a sua câmera que eu clico em você depois. Tem que habilitar a sua câmera. Oi. Acontece. Não tem problema não, Mara. Acontece. Tem uma pergunta boba. Gragra, podemos clicar em você para você participar? A sua pergunta... Gente, não tem pergunta boba. Sabe quem é bobo? Quem fica com a dúvida e não pergunta. Nossa, minha mãe falava isso pra mim, cara. A minha mãe falava umas paradas pra mim. Acho que a minha mãe fazia um terrorismo que funcionou muito. E eu peguei e fiz esse terrorismo com a minha filha também, tá? Gente, vocês têm que entender que não tem que ter vergonha. Vergonha é roubar e não poder carregar. Isso é um mantra, tá? Tem que pensar nisso. Vocês acreditam que... Olha, eu tô há anos com o Rodrigo, há mais de 10 anos, acho que tô uns 12, quase 15 anos com o Rodrigo. E assim, olha só, gente, olha a situação. Rodrigo nunca tinha ouvido esse ditado. E eu falo ele pra caramba. Minha mãe falava também. E o Rodrigo nunca tinha se atentado pro que é o ditado, né? Vergonha, roubar e não poder carregar. Ele falou que ele visualizou aquilo. E ele falou, nossa, é vergonhoso mesmo. Eu falei, tá vendo?
Então, assim, meu filho, se você cresce ouvindo isso, você realmente vai, né? Primeiro, eu tenho caráter e índole, não vou roubar. Mas, assim, você tem essa figura, né? E você realmente não vai ter vergonha. Ah, tinha umas outras ótimas também, do tipo, ninguém paga a sua conta, quem paga seu colégio sou eu. Essas coisas. Funciona, gente. Educação à moda antiga funciona muito. Vamos lá. Outra pessoa. Cracrá, posso chamar você? Que falou? Ai, gente, vocês são ótimos. Pode me chamar, Nanda. Gostei. Gente, grava isso. Vergonha é roubar, não poder carregar. Por isso que quando o nego pega essas pessoas aí que ficam com mala de dinheiro, não sei o que, eu dou risada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nanda. Tudo jóia, tudo ótimo. Me fala. Ai, que lindo aqueles copos de leite lá. Cobicei. Obrigada. Mas eu não posso ter isso porque isso pisco ataca. Orquídea pisco não Ah, ataca, mas o copo de leite pisco ataca. Não posso. bem, gato é bicho estranho. É. Não, eu acho que é o cheiro. Eu acho que o cheiro disso deve fazer alguma coisa que ele vai lá e ataca. Ah, esses daí são de silicone, plástico, silicone, Ah, sei então lá. esses são ótimos para pisco. Esses Tem é o mais de 10 pisco. anos. São as flores, é flor eterna, né? As flores de plástico não morrem. Não é? Eu não sei se era da sua época essa música, mas é da Não. minha. Você nem sabe, né? Vai Ó, procurar. Titãs. Me fala seu ó, nome, da onde que você é e ó, sua dúvida. ó. Meu nome é Graziela, a gente Nossa, já você tem o conversou nome da uma minha avó. vez. Nós já conversamos uma vez, milhões de anos atrás, então não conta, né? Nós Ah, duas, tá. você já me, a gente, então não conta. Milhões de anos atrás, então não conta. Tá. É assim, toda vez que eu vou fazer o meu pão, eu sou aluna sua do Panifix, Olha aí, né? que Então curtida. toda vez que eu vou fazer o pão de fermentação natural, naquela hora H que eu tiro, que eu gosto de guardar o meu pão na geladeira, né? Então eu vou tirar o meu pão da geladeira, eu sempre fico na dúvida, tiro a panela antes de tirar o pão da geladeira ou depois? Eu nunca sei, eu fico Ah, boa sapateando na pesquisa. cozinha, eu não Bom, consigo tomar a decisão certa. gente, vocês não têm noção de como que vocês me ajudam. Porque tem algumas inserções que eu estou gravando que são justamente baseadas nas dúvidas de vocês. Que vocês às vezes acham que é boba, mas não é. Às vezes tem lá no vídeo, mas sem querer a gente olha e não enxerga, não é? Por isso que você está com essa dúvida. O que acontece? Você está com o pão na sua geladeira, a panela está quente. Aí você já abriu a sua geladeira, já viu que está na ponta de assar. Aí você já deu lá Exato. o forno, conferiu, tá tudo certo. O que eu gosto de fazer? Eu pego o pão, separo tudo. Separo o papel, a lâmina, separo os paninhos para pegar, o pegador para pegar a panela quente, borrifador, separo tudo. E também separo alguma coisa para botar por baixo da panela, né? Porque dependendo da área que você bota, pode prejudicar, trincar a panela. Então, separei tudo. Eu viro o pão. Antes de virar o pão, eu pego a panela do forno. Aí eu faço rápido, porque já está tudo separado. Viro o pão, corto, abro a panela, boto e pronto. Ok, ótimo. Então é Porque depois. esse arrumar a bancada para cortar o pão, a gente demora, né? Demora sim, Separar a eu sei. lâmina, cortar o papel, não sei o quê. É, Então, assim, são minutos realmente preciosos que a sua panela pode esfriar. Então, isso, a sua então tá dúvida bom. é muito boa, entendeu? Eu Entendi. arrumo tudo, arrumo o circo todo. Eu falo pro Rodrigo, tô arrumando meu circo, né? Arrumo o circo todo e aí eu Tira a tiro a panela. panela. E aí pego o pão da geladeira. E aí limpo, corto. Aí bota no papel, corta, aí nesse É, momento ninguém pode falar com a gente, né? Deixa a gente é, fazer as coisas, não distrai. exato. Distrai Porque mesmo vem isso. A gente sempre pode se alguém querer falar queimar. nessa hora. E a gente pode se queimar. E você não quer esquecer um detalhe. Toda vez, por exemplo, ontem eu coloquei meu pão para assar e me deu essa dúvida, né? Aí depois me distraí um momentinho, esqueci de colocar um pouquinho mais de farinha por cima e dar aquela alisadinha antes de cortar, né? Que droga, botei na panela, esqueci a farinha. Não precisa, assim, aquilo era uma neura que eu tinha bem no início. Agora eu já não boto mais também, não. Porque eu comecei a esquecer tanto
que também não fazia diferença. Aí pronto, parei, entendeu? Era mais uma coisa para eu lembrar, entendeu? É isso Acredita? mesmo. Ah, Então, assim, então tá. não interfere, por Deus, é só o estético que fica no final ou não. Já abri mão dessa farinha no final. Até Ah, tô então achando tá. mais bonito sem. Então não precisa se É, preocupar, tá ficou bom? bonito. Muito obrigada. Estou amando suas classes. Adoro o Panifix. É realmente para mim é um presente ter essa. Eu tive a oportunidade, meu esposo me deu de presente, porque a gente recebeu um dinheirinho extra do Trump, então a gente, o Trump mandou dinheiro, porque eu vivo em Júpiter, né? E aí a gente, por causa da pandemia, a gente recebeu mil e Ah, duzentos lembrei, você é de dólares. outro planeta. É, isso mesmo! Aí, quando chegou o dinheirinho do Trump, eu falei, pode pegar um dinheirinho aí, eu vou pro Panifix. Meu esposo, eu falei, ela é maravilhosa. Tanto é que meu esposo é argentino, né? E ele escuta, quando eu estou escutando tuas aulas, meu esposo está escutando, né? Aham. E ele fala, ela é muito engraçada, ela é muito Mas engraçada. você Ela sabe fala por asa quê? de morcego, perna de sapo, o que ela tá Mas você falando sabe aí? por quê? Porque, olha só, olha como é que vou aproveitar o que você falou para você. Você sabe que tem algumas pessoas que chegam aqui no canal. Bom dia, como é que você está? Tem pão, pode ir lá olhar, meus pais. Tem pão. O que acontece? Quando as pessoas às vezes caem aqui no meu canal, muitas pessoas acham que eu tenho um tipo de humor muito sarcástico, né? É assim, ela é muito debochada, ela é grossa, não sei o quê. Só que, olha só, isso é um público. Mas tem um outro povo que se identifica muito. Geralmente é o povo hispânico, tipo seu marido. Por quê? Eu descobri isso recentemente. Eu tenho uma amiga que é filha de argentinos. E os argentinos são assim. Assim Tem como os um espanhóis, assim como todo mundo. É da língua. Todo mundo que é da língua hispânica fala, tem esse tipo de humor, tem essas coisas, sabe? É um deboche, é natural de quem ele fala. adora, ele adora. E aí, Ele não a minha amiga falou isso entende, pra mim, a Carla. A Carla, adora. Acha muito ela dá aula de engraçado. chás. E aí, olha só que engraçado. Eu demorei esses anos todos, eu nunca tinha entendido isso. Porque os meus pais não são daqui, né? Meus pais são bolivianos. Então, isso vem com a língua. Então, para mim, esse jeito que eu tenho, eu não consigo ser de outro jeito. Porque é meu, Não, entendeu? não mude, seu jeito é maravilhoso. Eu curto muitíssimo, meu esposo te adora. Não mude nada, tá Muito, perfeito. muito obrigada, viu? Por você Então me tá, um aceitar do abraço jeito que é. grande. E por você estar gostando das aulas. E sempre Tô amando. pergunte o que você quiser, também independente daqui. Pode perguntar na área de membros, tá bom? Tá, joia. Pode deixar. Obrigada, Nana. Um Muito beijão. obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Você vê como é que eu não lembro das coisas, gente? Eu cliquei nela e eu assim, posso te chamar? Não lembro, gente. Viu? Eu fui entender isso do ser direta por causa da Carla, que é a professora de chá. Porque ela falou assim, não, eu tô super tranquila com isso, seu jeito, porque eu sou assim, minha mãe também era. Eu falei, e eu também me identifiquei muito com ela. Então essas coisas acontecem. É Júpiter, Flórida, pois é, outro planeta, gente. Não é, Vanderlei, a pessoa mora em Júpiter, não é outro planeta? É, olha, a gente, a casa da Vanderlei foi a melhor. Claro, quando a mulher foi longe pra caramba. Pois é, quando ela falou pra mim que morava em Júpiter, foi a minha reação também. Por que meu pão Dover queimou? Porque, ixi, vamos lá, falem eu me chama, que aí eu chamo vocês, tá? Vamos lá, eu me chamo DM Cardoso, eu chamei você ontem. Pode tentar, vou tentar de novo então, Mara Prota. Acho que agora vai. Eu acho, que agora mudou a janelinha. Acho que agora vai. Conseguimos? Tudo bem? Ah, que bom! Me fala seu nome. Eu tô com problema na câmera do celular. Meu nome é Mara, Da eu onde moro em você é? Florianópolis. Florianópolis, adoro Eu Florianópolis. sou paulistana da Garoa. Com 16 anos fui morar no interior de São Paulo. E lá eu aprendi a Ixi, lidar você vai ter com que desligar coisas aí. como leite, da vaquinha entregada na porta com Nossa! charrete. E depois lá eu aprendi a fazer manteiga em casa, essas coisas. Mas E aí me conta a sua alguns dúvida anos do pão.
No pão, tá. Então, há muitos anos eu já tinha lido a respeito do perigo do trigo integral, porque nos primórdios da história da humanidade, né, o trigo era fermentado até 48 horas. E que agora esse trigo que a gente compra no supermercado, ele era perigoso, tá? Era pior que o trigo branco. Bom, voltei para o trigo branco, continuei fazendo meus pães em casa, mas né, nunca tinha ouvido falar em longa fermentação, nem fermento natural. Aí comecei a ver os teus pontos e falei, puxa, essa é a dúvida tão antiga, né, sobre o trigo integral, e achei que fechou. E o teu jeito é muito parecido com o meu. Você estava falando que é hispânico, eu sou de italiana, mas eu sou do mesmo jeito. Então, mas o italiano é pior ainda. O italiano é num nível mais acima. Você acha até que... Nossa, as pessoas me chamam de grossa. Isso, você acha que ele te deu fora. E eu me senti super em casa. É verdade. Então, e aí eu tô vendo, eu já, como eu não fiz nenhum dos cursos, eu tô inscrita para o próximo Melhor Pão do Mundo, mas eu sou assim, sabe aquela aluna que sentava na primeira fileira e cada o professor de pergunta? Porque tem que estar aqui. Não adianta estar no caderno. Se tiver no caderno e não tiver aqui, não vai funcionar em casa. Então eu tenho que saber. Então eu fico assistindo você 24 horas por dia para aproveitar cada cisco de informação para juntando. Tá. Já perdi um pão de fermentação natural, perdi um só. Só fiz um também. Agora tô com 2 na geladeira e tô com um outro de uma receita minha de pão de leitelho que fica muito bom, mas eu tô usando a longa fermentação nele. Quase que eu perdi. Vamos ver o que vai dar hoje. Sim. E acabei de tomar meu café da manhã com pão nuvem maravilhoso. Sim, então, gostei. Muito bom. E eu usei a laranja Bahia, que dá um sabor, meu Deus. Em vez de usar o limão siciliano. Eu vi então, que você me mandou. Mas você me mandou inbox isso. Você me mandou que tinha usado a laranja Bahia. E aí eu quero saber, você não me conta, qual é a sua dúvida? A minha dúvida é assim, eu tenho visto receitas de pão com fermento natural e outro fermento, ou biológico, e até com fermento químico. Então a minha pergunta é, se eu vou usar outro fermento, por que usar o natural? Se eu vou usar o natural, por que usar o outro? Quer dizer... São várias formas de trabalhar. Muito boa a sua pergunta. Você pode fazer os pães com 100% levain, né? 100% a fermentação natural selvagem. Você pode usar a fermentação natural misturada com o fermento biológico, que chama fermentação mista, tá? E o fermento químico, na realidade, eu só uso para o bolo, porque a gente precisa do resultado para o bolo. Então, tem o fermento natural, mas no caso do bolo, ele vai estar fazendo o trabalho na farinha e não vai dar o crescimento que a gente precisa no bolo. Então, eu boto o fermento químico no bolo, tá? Mas então peraí. Se eu usar o levain no bolo, ele não vai fazer o bolo crescer? Não. Eu tenho que usar o fermento químico? Você precisa daquela reação, pelo menos o bicarbonato no de chocolate precisa. Precisa sim. No fubá também. Porque aquela efervescida é dada pelo fermento químico. E ele não tem nada de mal. Ele é um sal junto com amido, geralmente, tá? Então, assim, a gente tem que entender que ele não é, ele tem esse nome que parece ruim, né? Fermento químico, mas ele não é uma química malévola, entendeu? Então, pode usar no bolo. Agora, o que acontece é o seguinte, quando as pessoas misturam fermento natural com fermento biológico, é porque isso é uma técnica usada muito lá fora. A França gosta muito de fazer isso, e Itália também. Porque o que acontece? Você pega todos os benefícios que tem do fermento natural, geralmente é o quê? É a acidez e aquelas bactérias, porém, as pessoas colocam um pouquinho de fermento biológico, que é o quê? A Saccharomyces. Porque aí elas garantem a fermentação no número X de horas que elas querem. Por quê? Porque o fermento 100% natural, em alguns lugares, para você produzir muito, você não consegue fazer sempre um padrão. Então, essa prática, tudo leva a crer que ela nasceu pela vontade de se padronizar um pouquinho. Não quer dizer que é ruim. Se você tiver o tempo lá atuando, não é ruim. O que acontece é que muitas pessoas que fazem 100% fermentação natural, elas demonizam
quem faz a mistura, quem faz a técnica mista. Mas assim, São os extremismos, né? então, exatamente. É como se fossem xiitas, sunitas, essas facções todas que brigam entre si. Tem horror de... Que brigam entre si. O que a pessoa tem que se preocupar mais é o tempo. Porque muitas vezes tem gente que faz fermentação natural e fermenta rápido. Bota lá num lugar quente e em 6 horas ela fermenta. E às vezes a pessoa faz uma fermentação mista com muito mais horas. Então acho que é muito mais importante a gente pensar no número de horas do que na técnica. Lógico que se você vende, sempre tem que ser transparente, né? Ó, esse é 100% natural, esse é fermentação mista. Então é isso que Não, eu vendo. Mas é isso. Pelo Por que, menos... que as pessoas usam, né? A minha intenção é distribuir mesmo, para o filho, para os amigos, para quem sabe, sei lá, um dia vender, mas não é a minha intenção primária. Se você utilizar o tempo, não tem problema nenhum. Tá? Se você utilizar o E para quem vende, utilize o tempo e fale para o cliente. Entendeu? Claro. É isso que eu sempre falo. O bolo também faz com longa fermentação, não? Pode. Porque aquela mistura do bolo, se você for na aula do bolo, vai lá na aula do bolo, assiste e vê quantas horas eu deixei minha massa do bolo fermentando. A minha pré-massa. Acho que eu não achei a aula. Vou procurar. Lá no YouTube. São 2 bolos. É um bolo de fubá e um bolo de chocolate. São bolos fermentados. Procura lá. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada. Nada. Tá bom. Um beijão pra você. Beijão. Nem falei do cabelo. Cabelo todo branquinho, Vanderlei. É o cabelo que eu quero ter. Que eu não vou ter. Cabelo que eu quero ter, que não vou ter. Né? Você não tem um fio. A pessoa não tinha nem um fio de outra cor. Tudo branquinho. Branca de neve. Tá ficando branquinho. Nem no dia que eu morrer esse cabelo vai ser branco. Não precisa fazer luzes. Luzes naturais divinas. Depois que a massa do pão descansa na geladeira, posso... Gente, por que eu tô lendo isso aqui? Já não falei que vocês têm que chamar, pedir para entrar? Vocês estão deixando eu doida. Vamos lá, mas tudo é química. Eu tinha uma pessoa na minha casa, minha mãe, que ficava com esse negócio de química. Nossa Senhora. Bom dia, tudo bom? Olha a outra, já comeu? A Marilisa fala baixo, é muito engraçado. Vamos lá. Falem aí, eu me chama, que eu tô olhando aqui para a hora, hein? Depois vocês vão ficar desesperados, 8h42. Depois eu não chamo e vocês vão ficar aí chorando. Me chama. Vou chamar você. Tem um monte de pão na sua foto. Gente, vocês viram, ontem eu realizei um sonho. Eu conversei com um piloto não, comandante da aeronave. Vocês estão achando o quê? Você viu, Vanderlei? Ontem eu realizei um sonho de criança. Eu tenho um aluno que é piloto, que ele é comandante. A gente sempre sonhei. Eu nunca era criança quando eu viajava que nego sorteava para ir para a cabine. Tudo bem? Bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Estou fazendo pão. Opa, me fala seu nome, da onde você é e sua dúvida. Desculpa, só estou regulando a câmera aqui da máquina porque estava sem som. Tá. Meu nome é Adma. Adma, nossa! Tem tempo que eu não escuto esse nome. Adma. Mas depois eu vou tentar me lembrar quem que era Adma. Já lembrei. Eu sei. É meio armênio. É armênio esse nome, né? E eu sou um pouco turca. Então, cresci entre os pães sírios, em cima da cama, crescendo. E aí as crianças corriam para brincar de pique, uma para pegar a outra, e aí escondia, se jogava na cama. Mas levava tanto castigo. Muito bom. Nossa, então, esse cheiro sempre foi característico na minha vida, né? E eu sou... você tem o pisca, eu tenho a laca aqui, que já veio me sanear. Então. Eles ficam, né? Sabe para que é isso, né? Para dizer que a gente é deles. Então, eu tive 2 empresas e, com muita dificuldade, eu tive que fechar. Fiquei muito ocupada cuidando da minha mãe e, na sequência, minha mãe faleceu e eu entrei em depressão e comecei a fazer pão até de madrugada, né? Nossa! Fazia pão até as 2 da manhã, tinha perdido o sono.
E depois eu me lembrei que eu fiquei com o material do meu sogro. Meu sogro era holandês, né? E era padeiro na Holanda também. Nossa, o pão Então, tava aí só te rodeando. pois é kármico, é um resgate kármico, né? E Totalmente. aí fiquei assim com alguns problemas de saúde diante dessa situação, e aí eu punha os pães dentro da cesta, dentro do carro. E toda a clínica de acupuntura que eu ia, eu já descia com a cesta, vendia, até o próprio terapeuta começou a comprar e indicar, porque eu trabalhei sem glúten também, para os clientes, né? E Muito aí, bom. e para a família era assim, vai a louca do pão, né? E hoje eu trabalho com funcional, com restrição alimentar e estou aproveitando a pandemia para desenvolver tudo que você vem ensinando, que para mim está sendo muito valioso. Eu Que bom. estou procurando me ocupar disso. Já fiz aquela rosca de maçã com presunto, já fiz 2 vezes, ficou surreal, né? Aquilo é muito bom, né? Nossa, muito bom. Aquilo, eu fiquei até com medo de dizer para vocês que era fácil e de alguém se frustrar Não. por não achar fácil, mas ela é fácil. Muito bom. A primeira vez eu fiz com maçã, ricota e tomate, né? Com aquelas opções que você deu. E aí, anteontem, eu fiz com presunto também, ficou muito bom. E assim, já eu vou fazendo por experiência e posto e já vendo, né? Eu fico rezando para sobrar um pedacinho para mim, né? Não vai sobrar, aqui não sobra. Mas Mas é isso. me E conte, aí, a Ari, minha dúvida. isso, Ah, sua perdão. A dúvida. minha dúvida é o seguinte, eu comecei o fermento natural depois de estudar, igual você falou, fica 1 ano, né? Eu falei, não posso mais adiar. Aí resolvi fazer ontem. Só que aconteceu um acidente comigo, porque aqui em Goiânia já é muito quente e nesse momento está sendo um momento de inverno. Aí eu falei, gente, eu vou pegar aquele vidro e pôr na caixa de isopor, né? Só que na bolsa térmica, só que quando eu pus na bolsa térmica, ele virou, o vidro virou. Aí a Ah, minha dúvida, se eu devo continuar com esse, logo no primeiro dia virou à noite, ou se eu tenho que fazer outro. teve reação? Ele se Nem mexeu? olhei, porque eu comecei a fazer pão já mais cedo, né? E daí eu nem olhei, sabe? Mas eu coloquei a caixa que faz. Se você acha que vai ficar mais segura em recomeçar, você está no primeiro dia. Você não tem nada a perder. Agora, se ele já Mas mostrou houve alguma... reação. Houve reação. A minha Ah, marca. então deixa ele... Ah, já, ele já... Tá Ele bom. já, ele já começou a dar sinal de vida. Quem sabe, igual você falou, ela tem alguma coisa já na mão. Pois é. Então, o que acontece? Se ele já deu sinal de vida, observa, dá a temperatura e continua. Tendo dúvidas, participe do evento que você vai se sentir mais segura. Eu Tá? estou participando, eu tô aprendendo bastante. Então, continua, não Então, joga fora. Porque a maioria eu de vocês arruma desculpas para jogar o negócio fora. não, mas eu acho que estou tão confiante que eu nem olhei. Eu já levantei, fui fazer pão e deixei ali e fui olhar agora, né, na sua Isso presença. mesmo. Coisa boa. Mas outra dúvida que eu estava querendo saber de você, porque eu não encontrei as farinhas, né? Em gastronomia de guerrilha, em Goiânia, então não achei. Estou fazendo com a normal. Mas como o meu forte é integral, eu penso que se eu posso fazer uma também meio a meio integral, meio a meio ou proporção menor. Entendi. Sua dúvida é, posso fazer um fermento meio a meio, branco integral? Misto. Você tem que entender o que você busca da integral. Isso é muito preferência. Eu nunca vou proibir vocês de fazerem. Só que eu acho que é muito mais interessante vocês conhecerem o comportamento na íntegra da farinha. Por exemplo, um fermento meio a meio, ele nunca vai ser igual a um fermento 100% integral. Ou 100% branco, né? Ou 100% sêmola. Eu tenho uma aluna que o fermento dela é com sêmola. Eu acho incrível. Mas foi a farinha que ela encontrou na época que ela entrou na turma. Ela nem se tocou. Ela achou que a farinha era de alta qualidade, realmente era. Então, o fermento dela é com sêmola. Pra você ver. Então, é possível. Então, o que acontece? Você fazer meio a meio não é proibido.
Você só tem que entender a mecânica do que você vai Sim. ter, tá? Então, Certo. o problema é quando as pessoas têm um fermento branco e ficam jogando farinha integral lá de vez em quando. Então, se você tiver como hábito, se esse for o hábito do seu fermento, tudo bem. Você vai traçar suas próprias regras, não tem problema. Eu gosto mais quando vocês optam por fazer só com uma farinha, porque aí você vê o comportamento daquilo realmente. Mas não é proibido fazer misturado, não tem problema, tá bom? Outra dúvida, né? Mais uma. A Aproveitando. última. Senão as pessoas vão falar, pô, Fernando, você não chama mais ninguém. Tá bom. É possível criar um levain sem glúten? É possível. Porém, Ah, não tá. com esta técnica. Com esta técnica ele vai ficar uma gosma, vai ficar ruim. E assim, Ótimo. temos que entender por que vamos fazer um fermento natural sem glúten, né? Porque, para que isso? As farinhas sem glúten, elas são solúveis em água. Entendeu? A gente mistura, elas não têm glutenina e gliadina, que são proteínas do trigo, né, que formam o glúten. Então, quando Então, a eu gente posso usar esse fermento nos pães sem glúten normalmente? Não, na realidade é o seguinte, poder você pode, porém ele não vai ser mais sem glúten, Tá ok. entendeu? Beleza. Não tem, assim, se eu quiser pegar e fazer um pão hoje, eu tenho meu fermento natural aqui em casa. Aí eu quero fazer um pão com farinha de arroz, farinha de grão de bico. Vai dar certo? Vai. Mas ele não vai ser mais um pão sem glúten. Compreendi. O fato de ter do fermento natural estar lá agindo há muito tempo não tira o glúten. Ele modifica a estrutura do glúten, tá? Sim. E o que a gente tem que entender é que não é proibido ter um fermento natural sem glúten. A gente só precisa entender por que está fazendo aquilo. Eu hoje não vejo tanto propósito assim, porque eu faço o fermento para quê? Porque eu quero que modifique a estrutura do glúten. No mundo sem glúten, o que eu procuro? Eu procuro farinhas que não tenham aquelas proteínas. Como eu sei que todas as farinhas sem glúten são solúveis em água, então para que eu vou fazer isso? E geralmente, todas as vezes que eu fiz, a acidez não traz um sabor gostoso nas misturas das farinhas sem glúten. Fica desagradável. Tipo, farinha de grão de bico, quando fermenta com fermento natural, não fica legal. Farinha de trigo não A fica. de linhaça, então, eu já imagino, porque por si ela já é amarga, né? Pois é, então assim, as farinhas sem glúten, elas têm um gosto característico, elas já têm sabores, aromas, e eu não acho realmente que a interação desse fermento com muita acidez vai trazer os benefícios de aromas e sabores. Então, eu não faço, tá? Mas você é livre para fazer, testar e provar, tá bom? Querida, gratidão pela Muito oportunidade obrigada também. e recebendo suas orientações, para mim, um presente. Muito obrigada por você Gratidão. ter entrado. Suas dúvidas foram muito boas, tá bom? Bom dia. Eu estou participando aí do seu processo todo, já estou inscrita. Isso, Bom, participe e acompanhe. Tchau, tá tchau. bom. Bom dia, gratidão. Tchau. Bom essa dúvida, né? Eu não sei se foi... Então, posso falar para vocês? Quando vocês se inscrevem, tá? A confirmação é automática. Quando vocês não encontram no lixo, no spam, na aba de promoções, é porque ou vocês, sem querer, digitaram uma letra errada do e-mail, ou porque vocês têm um e-mail que identifica a minha resposta automática como sendo um spam, e aí nem vai. Então, vocês precisam ficar atentos a digitar o e-mail certo, ver se vocês têm um e-mail que vocês já mandaram enfiando em um monte de lugar, e aí não vai receber mesmo. Então, é melhor você até fazer outro. E assim, eu sei que tem e-mails que encrencam muito com respostas automáticas. Hotmail, Yahoo. Então, não custa nada você criar uma conta. Cria uma conta no Gmail, que é ótimo, entendeu? E aí recebe, tá? E aí, quando você receber, pega e me arrasta, bota uma estrelinha como se fosse favorito, cria uma pastinha para mim, porque esses mecanismos fazem com que meus e-mails não fiquem perdidos lá na caixa de vocês, tá? Melhor do que vocês ficarem choramingando, dizendo, eu não recebi. Cara, não recebeu, tenta de novo. Gente, eu fui comprar um negócio pela internet outro dia, até briguei com o Rodrigo por causa disso, que eu pedi para ele comprar. Sem brincadeira. A gente tentou comprar o troço mais de 4 vezes. Tipo, ele dizia que o cartão era inválido, dizia um monte de coisa. E eu falei pro Rodrigo, se eu estivesse tentando isso sozinha, você ia falar que eu tinha feito alguma coisa errada. Era ele, porque ele faz os negócios bem certinho.
e estava com um problema. Então, às vezes também existe um problema superior, né? Um problema, sei lá, na rede. Então, você às vezes não consegue dizer que tenta de outro dispositivo, vai para o seu computador, troca de telefone, não sei o quê, tá bom? Vamos lá para a última dúvida. Deixa eu achar. Hoje vamos fazer às 7 horas um outro pão, tá bom? Lembra, gente, vocês são ótimos. Adma da novela, isso, não é? Acho que é da novela. Deixa eu ver aqui, vou ver aqui o Me Chama por último. Vamos lá. Você vai ensinar pão sem glúten? Neste evento, não. Gente, meus alunos estão se inscrevendo no evento de novo, tá ótimo. Ó, se fosse vocês, via o que eu tô fazendo lá no Telegram, qual a musiquinha que eu botei hoje, se você respondeu minha enquete lá, porque todo dia estou trazendo uma musiquinha para vocês fixarem coisas muito importantes. Lá. Vamos lá. Por que o povo implica com prova? Pois é. Eu não posso tomar qualquer whey, tá? Vamos lá? Vânia, nanana. Vamos lá, gente. Cadê eu Me Chama? Tô procurando um Eu Me Chama, gente. Com uma dúvida. Nanana. Vamos lá. Tô olhando aqui, gente. Vocês são terríveis, gente. Cadê vocês? A dúvida. Eu já fui chamada. Foi mesmo. Eu Me Chama. Ieda Coelho. Cara, eu acho que eu já chamei a Ieda. Não chamei, não? Será? Deixa eu olhar aqui. Podemos fazer a massa mãe com farinha? Não. Não. Peraí, deixa eu ver. Drim Cordeiro, posso chamar você? A sua dúvida é muito boa. Posso chamar você? Será que você ainda está aqui? Chama Drim Cordeiro 1012. Tô com picada de mosquito aqui. Deixa eu ver se a Drim Cordeiro se manifestou. Você me chamou, mas eu não consegui. É porque não aparece. Tenho vergonha. Gente, vergonha é roubar e não poder carregar. Vocês já não sabem disso? Ai, meu Deus. Vamos lá. Chama a Ieda. Ela não conseguiu. Ieda, cadê a Ieda? Mas eu já chamei a Ieda. E não conseguimos. Vamos ver. Ieda Coelho, vamos ver? Oi, Nanda. Hoje entrou. Hoje entrou. Eu estou em outro lugar, mas o que aconteceu? Me fala. Bom dia, me fala aonde você está, Ieda, e qual é a sua dúvida? Então, meu nome é Ieda, eu sou de Petrolina, Pernambuco. E aí? Então, eu acredito que meu problema maior se chama temperatura, né? Eu estou na saga ainda do Levan, porque aqui é muito quente. Hoje eu comecei a fazer o pão de cachorro quente, e eu comecei de madrugada, porque eu sei que aqui é quente, então... Mas criatura, tu não tem geladeira? Tenho. Então ajuda. A geladeira ajuda a gente. A gente pode morar na sucursal do caldeirão que vai funcionar. Então, eu comecei com tudo gelado, até a farinha. Minha farinha guarda tudo na geladeira, né? Então, eu comecei com tudo gelado. Aí eu tô naquele processo de fazer o rolinho, só que é 2 minutos. Eu começo a mexer com a massa, ela começa, tá boa. Daqui a pouco ela começa a pregar e fica rasgando. Será que você está apertando muito essa massa? Eu queria saber se esse fato de estar rasgando é muita força que eu tô colocando? Provavelmente sim. Nessa massa, sim. Tenta fazer com menos força. E se você sente insegurança por causa da temperatura,
você porciona em mais vezes e bota tudo na geladeira. Aí vai tirando aos poucos mesmo para você ir modelando os pãezinhos. Entende? Uhum. Não deixa a massa toda do lado de fora, porque realmente acaba ficando quente e aí fica mais esse negócio de ficar pregando na mão. Entendeu? E aí a gente desespera, a gente faz mais força e ela rasga mesmo. Eu tô colocando assim, 2 minutos, vou pra geladeira. 2 minutos, leva pra geladeira, porque eu tô sentindo. Aí eu senti mais coragem, porque eu comprei, o único que eu consegui comprar foi esse termômetro, né? Mas serve. Serve sim. Mas, assim, meu problema aqui se chama temperatura, né? E eu achei que eu fazendo assim não ia ter tanto problema. Mas é assim, paciência. Um pouquinho geladeira. Exatamente. O fato de você começar com tudo gelado já ajuda muito. E como você agora tem o termômetro, você tem plena consciência de que está quente mesmo. Uhum. E eu Entendeu? senti a manteiga, quando eu comecei a mexer, ela comecei a escorrer pelas mãos. Gente, que calor é esse? É realmente Eu acho, poderoso. eu acho que a minha mão é quente. Então, E o que você vai fazer? Você vai Hum. usar e abusar de geladeira, fazer com tudo frio, tá? Sempre botar seu termômetro e não esperar a massa chegar em 24 para botar na geladeira. Pode botar antes. Às vezes não vai ser só 2 minutos que você vai precisar. Você vai precisar deixar 10 minutos na geladeira para ela conseguir Não ficar mais ficando geladinha. Entendeu? Manuseando que só é 2 minutos. É rápido. Tá. Manuseando que é. Mas é isso a sua dúvida? Tipo, se ela está rasgando por causa de força ou temperatura? Isso. Pode ser os dois fatores combinados. Força de você, sem querer, não calibrar ainda a força na mão. Isso é normal. Com o tempo, ela vai ajustando. E você ter colocado também tem uma coisa. Na próxima vez, tenta diminuir a quantidade de água. Eu só coloquei 200. A receita que você colocou, que eu peguei lá, era 260 e você pediu para colocar 240, né? Como isso. Eu botei só 240. E funcionou bem? Funcionou. Até porque a manteiga que eu estou usando, eu tentei olhar para ver o teor de gordura, né? Eu não encontrei na embalagem. Então, eu tenho um receio dessa manteiga já ter muito líquido também, né? Na tabela nutricional, tem quantos % de gordura tem? Aí você faz uma regrinha de... Então, na tabela, todo alimento tem que ter uma tabela nutricional. Aí você vai ver quantos % tem lá de gordura. Aí você vai ter que fazer uma regrinha de 3 para ver quanto que vai ficar de gordura. Mas olha só, nem tem tanta manteiga. Tenta gelar mesmo e no próximo que você fizer, diminui mais um pouco a água. Pode ser que fique mais confortável para você. Às vezes só isso que eu falei para você diminuir, para você não deu tanto efeito. Então ajusta da próxima vez. Você está anotando o que você está fazendo? Tô sim. Então, assim. aí você já tem esse registro. Então assim, fiz com 240, ficou assim. Então na próxima você tira mais um pouquinho e vê se fica mais fácil de você manusear. Porque tem que ficar fácil para você. Então às vezes o estar muito quente onde você está te atrapalha também, tá? Então, ajusta na próxima, diminui mais a sua água se você puder, continua gelando. E a prática vai fazer você parar de manipular com um pouco mais... entendeu, né? Vai dosar a sua força, tá? Entendi. Eu tô testando, tanto que eu tô testando o levain, uma parte na geladeira e outra parte fora da geladeira. Tô testando os dois, para ver quem é que fica melhor. Olha aí, vocês são terríveis. Mas tem que testar mesmo. A vida é vocês testarem, fazerem as anotações e aí utiliza o que funcionar melhor dentro da sua realidade. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia para você. Obrigada por você ter entrado. A Pisco tá pegando o último raio de sol aí da manhã, coitado, vítima. Vou salvar aqui para vocês, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Procura lá nas suas caixas de spam, lixo, promoção. Eu descobri recentemente esse negócio de aba de promoção. E se não achar, entende que você pode ter digitado seu nome errado. Isso acontece, tá? Muito. Né? A gente, sem querer, digita uma letra, principalmente em teclado de telefone, que é muito próximo, a gente sem querer toca numa tecla e não presta atenção. Então, vejam isso, tá? E aí hoje, mais tarde, a gente tem nossa aula e eu espero vocês lá. Aí eu vou contar qual pão que eu vou fazer lá.